Fala pessoal, tudo bem? Gui Casagrande aqui, host do RH no Ar, e a gente está começando mais um episódio, trazendo aí temas super relevantes dessa área de gente e gestão, né? E que são importantes de a gente trazer para a mesa aqui e ajudar você aí com insights, com novas percepções. E no episódio de hoje, gente, eu tô muito feliz porque é um tema que ele já apareceu aí em outros episódios de uma maneira transversal. Ele não é do tema raiz do episódio, mas ele sempre acabou aparecendo e já saíram discussões muito bacanas aqui. Se você já conferiu alguns episódios, você deve entender do que eu vou falar já já. Mas hoje ele é o nosso tema central. A gente vai falar de diversidade e inclusão, né, e de como sair desse discurso da prática e partir para ação de verdade. E para me ajudar aqui nesse papo de hoje, eu tô com uma mesa super importante, né? Então, temos 3 convidados aqui que vão ajudar a gente nesse processo, e eles já vão contar um pouquinho mais sobre eles, mas de antemão, quero começar agradecendo a presença de cada uma de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui, né? Então estou aqui com o Alberto Samucuta, da Acreditas. Beto, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Boa! Mariana Zapparoli, da Bain Company, obrigado por estar aqui, Mari. Obrigada. Olá, pessoal. Oi, bem-vinda. E Ana Minuto, da Minuto Consultoria. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Olá a todos e todas. Muito bom, gente. Bom, vamos começar então, né? E eu já tô ansioso aqui para conhecer um pouquinho mais de vocês. Mas o que a gente sempre faz aqui no começo do nosso episódio é o seguinte, é tirar o crachá, né? O crachá, ele é um grande elemento quando a gente fala de RH, quando a gente fala do mundo corporativo, mas aqui agora, né, a gente já falou de onde vocês vêm, o que vocês fazem, mas eu quero muito que esse papo seja um papo fluido e um papo sem crachá. Então eu vou fazer o meu papel aqui de, cenograficamente, tirar o meu crachá, tá? Então estou tirando o meu crachá. E agora, eu quero conhecer um pouquinho de vocês sem crachá. Quero que vocês me contem aí um pouquinho da trajetória de vocês, da vida de vocês, das famílias de vocês, caso faça sentido. Quero que vocês me contem aí um pouco da realidade de vocês. Ana, você quer começar? Gente, mas a parte mais difícil sempre fica pra mim, gente. Eu não sei o que tem contra mim. Bom, meu nome é Ana Minuto, tenho aí alguns anos de trajetória com diversidade e inclusão. Comecei a minha vida dentro de ONGs, né? Então, sou filha de ongueira e isso me ajudou bastante para ter uma visão diferente do mercado, né? E ter uma visão de todas as áreas que a gente precisa pensar hoje, quando a gente pensa em sustentabilidade, governança, etc. Sou motoqueira, adoro moto, então eu sou harleira. Uma outra coisa que eu amo é dançar samba rock. E uma coisa que me traz muita criatividade para minha área, criatividade para o que eu faço, é estar entre os meus, né? Então, eu tenho que estar dançando samba rock, de vez em quando eu tenho que estar num sambinha, para sempre relembrar de onde que eu venho e as coisas que fazem sentido para mim. Sou uma mulher hoje que tem 2 sobrinhos. Relacionamento, estou pensando, a gente estava falando de Tinder, mas acho que já passou da época, vou ter que buscar outro aplicativo. E uma coisa que eu sou e que me permite sempre ir para o próximo nível é, eu sou uma pessoa extremamente inconformada, né? Eu acredito que tudo sempre pode melhorar. Né? E a Minuto, ela surgiu desse sentido de seja você e muda o mundo. Quando a gente pensa em RH, quando a gente pensa em corporações, nós temos um desafio que as pessoas precisam se transformar para caber dentro daquela caixa. E ela só pode ser melhor quando ela é ela. Então, esse é o convite da Minuto para o mundo. Bom, já falei o suficiente, você pode mandar o seu currículo que eu estou aceitando, tá bom? Ela já deixa aqui a chamada para os currículos, eu gosto disso. Obrigado, Ana, obrigado mesmo. E você, Mari, quem é a Mari sem crachá? Oi, pessoal, eu sou a Mari Zapparoli, sou uma mulher lésbica, casada com outra mulher, obviamente, e tenho 3 filhos, sou mãe de 3 crianças negras que se juntaram a nós por um processo de adoção, tem 3 anos. E a minha trajetória, ela começa em tecnologia, eu sou engenheira, trabalhei com tecnologia há muitos anos, a maior parte de mercado financeiro. E foi dentro de tecnologia que eu decidi explorar outros temas, como é o caso da agilidade, que é o tema hoje que faz parte, é o ramo central do meu trabalho. Eu atualmente trabalho na consultoria Bain Company como especialista de agilidade. E sou uma pessoa que misturo características de pessoas de exatas, como uma engenheira mas com outras características de pessoas de humanas. Então, eu estou muito conectada com música, toco instrumentos desde muito nova. Minha mãe é professora de música. Então, a música sempre fez parte da minha vida. Eu cheguei a fazer mestrado em computação musical. Caramba. Aqui no IME, na USP. E a minha vida, acho que ela caminha nesses 2 lados. Acho que tem uma versão minha mais pragmática, mais orientada a trabalho, a resultado, mas também tem uma versão minha
que pela música se mostra um pouco mais humana e mais conectada com outros temas. E estou muito feliz de estar aqui falando de inclusão e diversidade, que é um tema que tocou minha vida tardiamente, mas que eu tenho ficado cada vez mais envolvida por ele. Arrasou, obrigado. Nossa, já quero conhecer os seus dotes musicais. Eu sou apaixonado por música também. Já tem quem dança, quem toca, eu já faço barulho também. Já podemos fazer um grupinho. E várias bandas já surgiram Eu aqui, já tá, soube gente? que ela Hackaband. dança, e não é brinquedo não, me falaram é? que ela dança samba rock maravilhosamente bem. Boa. E você, velho? Quem é o velho sem crachá? Bem, primeiro, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o Alberto Samucuta. Meu nome completo, na verdade, é Alberto Melquisedeque Samucuta. Então, eu sou angolano. Eu moro no Brasil há aproximadamente 12 anos. Eu fiquei te ouvindo, já é a segunda coisa que a gente se aproxima. A minha formação eu fui treinado para também ser engenheiro. O sistema educacional em Angola é um pouco diferente do Brasil, então você sai do ensino médio, você já começa a ser preparado antes da faculdade, para a tua área de atuação. Então você pode ir para ciências econômicas jurídicas, para sociais aplicadas, ou então para ciências exatas, que a gente chama. E eu fui para ciências exatas também, então iria ser engenheiro dos petróleos. Só que eu tive uma cadeira no final que era de psicologia. E eu me apaixonei. Então, aí eu vim para o Brasil e me formei em psicologia. Então, hoje trabalho como psicólogo clínico também. Sou membro da NAVE, da Acreditas. Então, trabalho como especialista de negócio. Então, business partner, apoiando ali as nossas áreas corporativas. E o assunto da diversidade chegou a mim desde... A gente até vai ver isso mais na continuidade, mas muito nesses diálogos entre Brasil, Angola, o que significa estar nessa posição de uma pessoa que tem essa história, enfim. Então, estou muito feliz em poder partilhar isso aqui com vocês. Que demais. Obrigado, cara. Seja bem-vindo. Yeah. Bom, e vocês já começaram dando um spoiler aí sobre essa virada de chave, né? De se conectar com esses temas de diversidade, de inclusão, de equidade. E eu queria muito que vocês, caso vocês consigam tangibilizar isso, né? De como que foi o mergulho para esse mundo, né? Como que vocês se conectaram com esse tema? Quando que esse tema falou assim, olha, eu tenho que passar de talvez ser só uma pessoa inconformada e ser uma pessoa que vai agir de maneira ativa, que vai ser proativa e ajudar essas pessoas nesse caminho. Acho que é muito da sua trajetória, acho que as histórias de vocês também trazem um pouco desse contexto. Mas como que foi isso? Como que foi essa virada e como que vocês se conectaram com esse tema de maneira geral? Não vou mais dar nomes agora. Não vou mais dar nome agora, né? Bom, eu tenho uma trajetória muito diferente da maioria dos brasileiros, né? Eu vim de uma família ativista. Então, isso fez toda a diferença para eu estar aqui hoje. Então, eu sempre tive consciência racial, tive consciência de classe, e isso me permitiu minimamente ser mais estratégica, mesmo sabendo muito o que eu estava buscando. Então, eu passei aí por várias ONGs, minha mãe criou várias ONGs, várias instituições que ajudavam no combate à violência doméstica. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito escurecida. Nunca tive dúvida. Tem gente que está se descobrindo negra, né? Tem gente que está se descobrindo gay. Eu não, eu sempre fui negra porque eu tive uma família ativista nesse processo. Isso faz diferença nessa caminhada. Um outro ponto é que durante muito tempo eu fui da área de tecnologia também, então era a única mulher, né? Então, num prédio você tem 20, 30, 40 homens e você ser a única mulher naquele ambiente. Então, eu também sempre tive muito escurecida a questão do machismo, que é o que permeia as nossas relações, né? E a partir daí, eu fui criada para fazer isso que eu faço hoje. Mas durante um bom tempo da minha vida eu não quis. Porque era muito sofrido trabalhar com ONG, fazer busca de alimentação. Hoje você tem impacto social, hoje você tem milhões, mas a gente vendia o almoço para comer a janta. Total. E eu falei, não quero saber disso não, cansei de ser pobre, não quero mais trabalhar com gente, cansei. Fui para a área de tecnologia. E aí, aos 33 anos, que foi ontem, óbvio, que eu não vou contar quantos 20 anos eu tenho, a minha mãe faleceu. E aí, novamente, e para todas as pessoas que estão hoje com diversidade e inclusão, teve um momento em que a seta bateu.
um episódio, uma situação que ela falou, cara, tem alguma coisa que não tá ok. E aí minha mãe faleceu e eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da vida? Eu vou cuidar da ONG, eu vou continuar a tecnologia. E aí eu fui pra ONG, então eu fiquei 2 anos na ONG, mas precisava comer, precisava beber. Quando eu voltei pro mercado de trabalho, eu olhava pro mercado de trabalho e falava, não é isso. Não faz mais sentido. E aí eu fui fazer um curso de coaching, e esse curso de coaching me trouxe essa informação. Né? E aí a pergunta que eu fazia para mim é porque eu fazia isso eu dava aula para EJA, né, para pessoas adultas, e aí eu tinha na mente, eu fazia essa pergunta, por que pessoas pretas, mulheres, são tão potentes e elas não estão na maioria dos lugares? Então tinha toda essa questão também sistêmica de racismo, machismo, mas tinha aquela questão do não lugar. Não é para mim, eu não vou fazer, eu não vou chegar. O que adianta eu estudar tanto? Não vão me dar oportunidade. E aí foi nesse lugar que eu falei, é isso. É isso que eu tenho que fazer daqui para frente. E aí eu abri a consultoria, mas também tinha um centro de depilação. Eu sou muito normal, então eu tinha o centro de depilação, era uma bagunça organizada. E aí foi neste momento que hoje eu só estou e faço tudo o que eu faço porque eu passei minimamente 20 anos sendo treinados pela minha família. Né? Para além disso, os movimentos sociais. Para além disso, as escolas de samba. Para além disso, os grupos de samba rock. Porque eu estava em lugares que as pessoas queriam que eu estivesse. Então, a população negra tem uma questão da autoestima, do poder pessoal, porque normalmente são inseridas em ambientes que não querem que você esteja. Né? Então, estava no carnaval, todo mundo era preto, diferente de hoje, todo mundo era preto, então todo mundo gostava de estar ali. Então, isso fortaleceu a minha autoestima para que eu pudesse chegar em alguns lugares que pessoas que, com certeza, muito melhor que eu, não chegaram por conta dessa questão, dessa autoestima, dessa confiança e dessa segurança em fazer o que tem que ser feito e acreditar no seu axé. Foi neste momento que as coisas aconteceram. Arrasou, muito bom, muito bom. E você, Mari? Olha, eu sou uma mulher branca, com 40 anos agora, cheguei lá. 2,20. Não precisa acabar. É 2,20. É uma ótima forma, 2,20, eu gostei disso. 2,20. E eu fiz... Meu pai é da Marinha, então a gente morou em vários lugares ao longo da minha vida, né? Acompanhando as mudanças dele. E eu morei a maior parte da minha vida no Rio Grande do Sul. Fiz colégio técnico de computação lá. Depois fiz a graduação lá e vim para São Paulo para fazer mestrado, apesar de ter nascido aqui no interior de São Paulo, em Mairinque. Então, morei em Rio Grande, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, sul do sul. Uma cidade majoritariamente branca e extremamente tradicional. Então, o primeiro contato que eu tive com algum preconceito explícito, eu sempre joguei futebol de salão, basquete e tal. Tinha uma colega do futebol de salão que se declarou lésbica e começou a namorar uma outra menina na cidade. E ela era apontada na rua como a pessoa lésbica da cidade. E uma vez num carnaval lá na cidade, eu encontrei com ela na entrada do banheiro, a gente conversou e depois um amigo chegou e falou, tá ficando doida? Falei, como assim? Você vai falar com a fulana aqui no meio do carnaval, vai achar que você tem alguma coisa com ela. E na época eu não me envolvia com mulheres. Hoje não sei nem se gostaria ou não e não tive oportunidade, porque era uma coisa tão intrínseca. E aí eu achei aquilo tão absurdo. Eu falei, que absurdo, eu não posso falar com uma pessoa que joga comigo. Porque alguém está dizendo que isso vai parecer que eu sou lésbica. Foi a primeiro contraste de um preconceito que eu lembro, assim, de ter acontecido. E Rio Grande é uma cidade majoritariamente branca, mas eu não tinha nenhum despertar sobre isso, sobre questões raciais. Aí, quando eu vim fazer mestrado aqui em São Paulo, no meu grupo de amigos também jogando, na época no IME, não do mestrado, mas da graduação, tinha um amigo negro, muito próximo, desde o meu primeiro dia. E aí, mesmo assim, eu também não tive nenhum insight sobre, olha, é a única pessoa negra desse ambiente. Até que um dia, numa conversa, ele falou, naturalmente, disse, eu vivo num ambiente completamente branco, o que me causa uma série de questões, né, para conviver com este grupo. E aquilo me chocou. Né, e parece absurdo falar, não, o chocar é você se chocar só diante desse depoimento. Sim. Mas é a realidade. E aí foi a segunda vez que eu falei, caramba, né? Nem passou pela minha cabeça o que é a experiência de alguém, uma pessoa preta, num ambiente de uma universidade pública, pouco acessível a pessoas como ele, e o que ele passa todos os dias sendo o único homem negro diante deste mar de pessoas brancas. Então, foi esse segundo despertar.
E aí, aos poucos, eu fui me envolvendo e estudando mais sobre o assunto, ainda lentamente, até que chegou o processo de adoção dos meus filhos, que são crianças negras. E aí, inevitavelmente, como a Ana falou, a seta vem, né? Por N razões, né? Por conseguir lidar com a realidade deles, que é diferente da minha, e ter uma preocupação de não conseguir antecipar ou viver aquilo que eles vivem e vão viver para frente. De me preocupar com o futuro deles, né? Com o país que a gente vive, com o ambiente onde eles circulam. E saber que, por serem filhos de duas mulheres que trabalham no meio corporativo e têm um poder aquisitivo fora da média da maior parte da população, eles também estarão nessa posição de privilégio e não vão viver ambientes negros na sua maioria. Então, também serão crianças que vão conviver em espaços majoritariamente brancos. E demorou nada para os episódios de racismo começarem a acontecer com eles. A minha filha de 5 anos, faz uns 6 meses, foi abordada na escola. E a escola, eles estudam em um ambiente bastante acolhedor, uma escola pequena, que conhece a trajetória deles, que tem uma enorme atenção, que também não é comum. Sim. Mas a minha filha de 5 anos foi abordada por 2 colegas de 3 anos que falaram que a pele dela estava suja e que tinha que lavar, porque era preta. E isso numa conversa de lanche, assim. E ela guardou aquilo para ela, não falou nada na hora, ficou sem reação. Mas ao voltar para a sala, ela chamou a professora e contou para a professora o que tinha acontecido. E isso foi uma amostra, né, do que essa criança vai vivenciar e dá um certo desespero na gente, né, de não conseguir gerir esse ambiente, né, e N conversas com a escola para saber como essa situação seria tratada e tal, que foi para uma linha mais educacional, a princípio, mas é uma amostra do que pessoas pretas passam nesse país. Então, a gente está numa situação agora de viver isso através dos nossos filhos, né? O que faz com que a gente esteja, tanto eu quanto a minha esposa, estudando muito e se aproximando de pessoas e tentando achar espaços de pessoas pretas onde eles possam estar também. Para que eles possam achar o lugar deles. É muito do que a Ana falou, né? A gente não quer que eles vivam numa bolha de pessoas brancas. Então a gente tem recorrido muito aos amigos, né? Que também temos amigos pretos que tenham as suas famílias e os seus lugares de convivência. A gente está tentando fazer uma inserção ali para que eles tenham uma convivência com pessoas que tenham características semelhantes. Então, super desafiador. E acho que estão 3 episódios que me marcam, assim. Mas essa questão de filhos, ela é outro patamar, né? De exigência, de falar como 2 mães brancas vão criar 3 crianças pretas nesse país. Caramba, demais, que história. Parabéns. Sim. Muito bom, muito bom. Sim. Forte, bastante forte. Como é que chegou para mim? Em Angola, a gente já experiencia uma separação muito clara em relação à diferença de pele. Porque Angola foi um dos países, se não o país que ficou mais tempo com Portugal. Então, Angola teve independência em 1975, de Portugal. Então, a gente cresceu, país majoritariamente preto, mas a gente cresceu da seguinte forma. Você entrava no banco, e quem trabalha no banco são todos claros, todos descendentes de portugueses. As escolas mais caras são quase que 90% ocupadas por descendentes de portugueses e etc. Você liga a TV, você tem negros, sim, tem, mas você também vai ter alguém ali. Então, a primeira forma como esse assunto das diferenças chegou, na minha família, parte é de Angola, parte é de Portugal e tem também o meu irmão que é brasileiro. Mas, socialmente falando, já estava colocado para nós essa coisa. Então, de você, calma aí, eu estou num país majoritariamente preto, no entanto, parece que os melhores lugares já estão ocupados. Né? Eles já estão ocupados. Então, isso já me incomodava ali um pouquinho. Uhum. O meu pai, de origem muito humilde, enfim, ele conseguiu fazer, sempre que ele completa anos, dia 24 de maio, eu ligo para ele e eu falo exatamente a mesma coisa para ele. Agora, você conseguiu cumprir o teu papel. Você deixou para mim um legado. E o legado que ele deixou para mim e para os meus irmãos, eu sou mais velho de 5, é
o amor ao conhecimento. Então, mesmo que muito pobre, mas ele conseguiu imprimir em todos nós isso, assim, o desejo de conhecer, de aprender, de buscar, de entender. Então, na minha trajetória, eu meio que fui rompendo um pouquinho essas coisas. Então, uma vez ou outra, mesmo com algumas resistências, acabava sendo o presidente de um lugar ali, o superintendente de um lugar acolá, exatamente muito por esse treinamento ali para saber muito. No entanto, isso me incomodava ainda assim, porque parecia que eu tinha que fazer o dobro para conseguir estar num lugar que para outras pessoas não parecia o dobro, assim. Então, sempre tive essa sensação de que eu precisava fazer alguma coisa a mais para conseguir estar numa posição que não era preciso para outras pessoas. Ok, então isso ficou ali impresso para mim. Quando vim para o Brasil, eu lidei com isso de uma outra forma. Foi o seguinte: cheguei no Brasil, o censo IBGE, ok, 51% negro e pardo, ok. Só que eu fiquei 3 meses aqui em São Paulo e eu fui para Joinville. Santa Catarina. Sul. Santa Catarina. Joinville é uma cidade majoritariamente descendente de poloneses e alemães. E eu entrei na faculdade de psicologia. Na faculdade de psicologia, eu estava fazendo as contas ontem. No curso, naquele momento que eu entrei, tinha cerca de 240 alunos. Tinha 2 negros de manhã e 2 negros de noite. Eu era um deles. Então, 4 pessoas. No total dos 5 anos que eu passei na faculdade, teve 480 alunos. Tiveram 5 negros. 480. Tiveram 5 negros. E teve outro fator que tornou isso ainda muito mais forte, que eu não via negros nas ruas quando eu cheguei lá em 2012. Isso parece estranho dizer, porque a gente está no Brasil, né? Mas o Brasil é um país gigantesco. Existem diferentes Brasis. E eu não via... É muito raro. Eu não via negros nos shoppings, eu não via negros em restaurantes, por exemplo, se eu fosse querer sair no final de semana. Eu não via negros no centro da cidade. E daí isso veio de novo. Daí eu fiquei, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Porque eu venho de um país majoritariamente de pessoas negras, e agora eu não vejo pessoas... Cadê as pessoas negras? Cadê? Não foi isso que me falaram, né? Cadê as pessoas negras? Então, essas coisas também comunicaram para mim que havia assuntos muito importantes que eu precisava me conectar. Só que agora de uma outra forma, não mais como angolano, mas agora como imigrante, né? E o imigrante, eu sempre falo que o imigrante tem esse não lugar, né? Porque o Napoleão Bonaparte, ele sempre brincava dizendo que como ele sempre viajava nas guerras, então ele dizia que uma das coisas que acontece quando você viaja muito é que você se torna duplamente estrangeiro. Você passa a ser estrangeiro para o teu povo, no caso França para ele, só que ao mesmo tempo você também não é igual aos lugares onde você vai. As pessoas também não te consideram como parte daquele lugar. Você até pode ser muito bem acolhido, mas você nunca vai ser daquele lugar. E é uma coisa que eu também experiencio muito como esse não lugar como imigrante, como estrangeiro. Então, quando eu falo com as pessoas de Angola, os meus amigos de infância, a gente fala até um momento, até um limite. Depois a gente já não consegue mais ir, porque a gente já se desconectou. E aqui, que reflete muito mais o meu presente, a gente também fala muito, etc, mas também chega a um limite onde eu percebo que aí já não vai. Então, esse não lugar do estrangeiro conectado a essas experiências de negritude, de representatividade, me colocaram dentro dessas pautas. Demais, cara. Linda história, muito bacana. Muito louco porque eu sou uma pessoa que nasceu no Sul e fui uma criança criada no Sul também, no interior de Santa Catarina, e eu sou PCD.
Né? E aí, o meu lugar de fala aqui é muito nessa questão. A Mari trouxe a questão da escola e da importância da família. Eu, na escola, era um super dilema, porque eu era a criança que sempre era o último a ser escolhido na educação física. Ninguém me queria ter no time, sabe? Eu, às vezes, inventava que eu tava com dor de cabeça, dor de barriga, pedia pra ir embora porque eu não queria. E eu também tive um momento que virou a chavezinha. E foi com o esporte, olha que loucura. Eu ganhei uma mesa de ping-pong de Natal, eu e minha irmã ganhamos uma mesa de ping-pong, a gente trocou de escola e a gente desenvolveu habilidade. E aí tinha um cara lá que ninguém ganhava dele no ping-pong e eu consegui ganhar desse cara. Ele jogou a raquete na mesa assim e falou assim, pô, eu podia ter perdido pra qualquer um, mas eu perdi pro Aleijadinho. O que é isso? E aí eu falei, ai. Aí meu mundo caiu. E aí eu tive a conversa mais esclarecedora da minha vida com os meus pais. E aí a importância, de novo, né, de ter pais. E vocês trouxeram a questão da paternidade e da maternidade aqui, né? E eles sentaram comigo e falaram, filho, a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. E a gente também não sabe como lidar com isso, mas vamos conversar. E a partir de então, isso aconteceu com meus 12 anos. Foi a minha virada de chave de começar a olhar para o mundo e dizer, olha, o mundo é muito diferente, eu sou diferente e eu tenho que estar aberto a lidar com a diferença dos outros e saber que nem sempre os outros estão abertos a lidar com as minhas diferenças. Né? Então, é muito rico isso aqui que a gente está trazendo e acho que é muito importante a gente abrir espaço para isso. E eu queria emendar isso e puxar nossa conversa agora mais para esse ambiente corporativo e até trouxe uma frase aqui que fala o seguinte, uma frase muito famosa, inclusive, né? Que fala que diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar e pertencimento é dançar como se ninguém estivesse olhando. E aí, falando dessas buscas por espaços, de me colocar num lugar onde eu me sinta pertencer e etc., como que vocês enxergam isso traçando um paralelo com o mundo corporativo? Como que é essa questão de diversidade, de pertencimento, de se sentir parte, como vocês enxergam isso no dia e no mundo que a gente vive hoje? Essas perguntas de 1 milhão. Bom, acho que a gente trouxe várias formas aqui, né, desse pertencimento, né? O pertencimento está muito relacionado a você poder ser quem você é, que é um processo que é negado para os grupos subrepresentados. Então, o mundo não é nosso. O mundo não foi desenhado para nós e o mundo não consegue nos suportar. Esse é um primeiro ponto. Porque não consegue lidar com essa pluralidade que tem aqui nessa mesa. Né? Aqui nós somos diversos, aqui a gente está fazendo inclusão e aqui a gente tem pertencimento. Porque o pertencimento está muito relacionado, e aí na minha visão, como coaching, como pessoa que trabalha com desenvolvimento, é você não ter que alisar seu cabelo para estar num determinado ambiente. É você não ter que esconder que você tem uma esposa. É você não ter que esconder que você é uma pessoa imigrante. E nós estamos muito longe disso. Né, porque nós continuamos nos ambientes com as mesmas pessoas. E mesmo que a gente traga pessoas pretas, PCDs, LGBTQIA+, geracional, também são pessoas de determinadas bolhas. Uhum. Então, eu sou criadora aí do Potências Negras, que é um evento que acontece online, e 31% da população brasileira não tem acesso à internet. Como é que eu consigo... Hoje a gente faz processo seletivo, através da tecnologia, através da inteligência artificial, quem está para fora? Porque é isso, e esse é um desafio da diversidade e inclusão. Porque a gente sempre vai deixar alguém para fora da dança. Nem no salão tá, né? Pra dançar. Isso, nem no salão tá, não está sendo convidado. Nós estamos passando aí, a gente que é tecnologia, a gente está falando sobre isso, sobre a questão de mão de obra. Nós não temos. E os grupos subrepresentados só vão entrar porque a gente não tem. Que não seria uma coisa natural das pessoas entrarem. Né? Então, a gente ainda está no processo, a gente está nessa ilusão de que estamos falando de diversidade e inclusão. Ter uma pessoa preta não é diversidade e inclusão. Ter até amigo o gay não é diversidade e inclusão. Né? Então, a gente tem um processo que está passando agora, que a gente já discutiu antes, que é essa consciência. Estamos começando a adquirir consciência do que é certo, do que é errado, e o errado também pode ser certo amanhã, ou vice-versa, né? E a gente tem que ter essa visão de que eu falo sobre diversidade e inclusão a vida toda. E hoje eu falo totalmente diferente do que eu falava antes da pandemia. Então, esse mundo VUCA, essa agilidade no conhecimento, está trazendo para a gente muitos desafios. Né? Então, o primeiro caminho que acredito que qualquer pessoa tem que traçar, e é o que a gente trouxe aqui, é o do autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não está participando. Porque é isso, todos os dias eu tenho que aprender coisa nova. Então você está falando assim, olha, nessa roda eu aprendo um monte de coisa. Antes era só o professor que falava, a gente ouvia e recebia aquela informação, não podia nem questionar.
Né? Então, a gente está passando por esse momento agora que vai ser demorado. E acho que esse é um processo que diversidade e inclusão, as companhias precisam entender que não é só colocar mais um preto e colocar esse preto como líder. É um processo contínuo de evolução e que não tem fim. E que você precisa trazer dinheiro para essa dança. Né? Porque você não vai trazer mais preto, você não vai trazer mais PCD achando que tendo grupo de afinidade vai resolver. Você vai ter que ser propositivo, investir dinheiro. E eu digo sempre que as empresas são machistas, capacitistas e tal, mas as empresas que estão entendendo que o dinheiro que vai mudar o jogo, elas estão sendo mais capitalistas do que racistas. Né? Então, meu convite para a sua empresa é: o que você está sendo? Você está sendo mais capitalista ou você está sendo mais racista? Quem é mais capitalista está correndo, está se virando. De alguma forma, acertando, errando, reclamando, brigando, sendo exposta e está fazendo. As que ainda continuam sendo capacitistas, machistas, racistas, vão esperar e pode ser que elas não existam amanhã. Né? Porque é isso, não tem mais espaço para empresas que não entendem que vão ter que se transformar. Super. Tá. Eu gostei dessa frase sobre diversidade, inclusão e, ao mesmo tempo, pertencimento, porque, para mim, isso fala de... Consigo entender que são 3 momentos. E pensando aqui bem de negócio, né, aproveitando muito desse nosso lugar aqui, me parece que esse chamar para dançar primeiro, fala muito... Você usou a palavra ser prepositivo, né? Eu gosto muito da palavra intencionalidade. E esse primeiro momento de chamar para dançar, eu acho que é isso. Ser muito intencional naquilo que você de fato quer fazer. Olha, não, nós como negócio estamos a nos posicionar em criar oportunidade no nosso processo seletivo para que pessoas de movimentos e grupos subrepresentados possam entrar, ponto. Esse é o primeiro momento para mim, de acordo a essa frase que você traz. Então, é a companhia se posicionando intencionalmente para garantir, não é vamos abrir vamos ver o que vai dar. Não é isso. É para garantir que isso aconteça. Ok, então esse é o primeiro momento. Aí, acho que a segunda parte da frase que você falou é que primeiro você chama para dançar, depois você dança junto, né? Isso. Então essa coisa do dançar junto, eu tô brincando aqui com as palavras, tá? Mas eu achei interessante essa coisa do dançar junto como um segundo momento, no sentido de você dar espaço para que a pessoa assimile o que está acontecendo aqui dentro. Então não basta só você garantir que a pessoa entre. Ok, legal, fez um bom trabalho, a pessoa entrou. Mas agora, é que se não, abre o parênteses histórico, a gente vai dizer, ok, a escravatura acabou, e aí? Se virem. Não. Então, a mesma coisa. Então, é preciso garantir que as pessoas entrem, ok, mas existe um segundo momento que é garantir com que as pessoas consigam entender o negócio, elas tenham tempo para rampagem, ou seja, para de fato assimilar, não é só jogar ali, não. Então você garante que a pessoa consiga ter um tempo para entender aqui, você dá as ferramentas para que a pessoa consiga de fato fazer o seu trabalho. O último momento que você falou, acho que tem a ver com pertencimento, né? Isso. Vai dançar sem perceber que ninguém tá olhando. E aí eu penso muito em autonomia. Porque o que é dançar sem a preocupação que alguém está me olhando? Eu tô autônomo aqui. Eu tô falando com vocês, não tenho uma preocupação, como você falou, essa mesa aqui, mais de diversidade impossível. Então, exatamente, eu estou bastante autônomo. Mas isso só vai acontecer enquanto último momento se eu garanto, ou seja, a pessoa entrou, a pessoa assimilou, ela entendeu como é que as coisas funcionam aqui. Ok, então agora ela tem autonomia para, de fato, eu abro espaço de visibilidade, espaço de impacto. A minha leitura, inclusive, crítica, quando uma empresa não faz esse terceiro momento, acontece aquilo que a gente vergonhosamente vê, né? A gente vê várias pessoas pretas em uma empresa, nossa, somos muito inclusivos, etc. E daí você vai colocar a lupa e você vê que essas pessoas pretas estão todas em cargos, assim, extremamente... Não tem nenhum cargo de impacto nesse sentido, sabe? Então acho que é importante... Eu vejo essa frase como 3 momentos.
Você ser intencional para chamar, de você ser intencional para garantir que a pessoa entenda o que é feito aqui dentro, e você ser intencional para dizer assim, cara, vai lá, impacta, tá aqui o espaço, tá aqui, apareça, sabe? Não fique escondido, apareça, tá aqui, faça isso. Então, eu vejo esses 3 momentos ali. Boa. Acho que intencionalidade é uma palavra importante, né? Que a gente usa também a referência de ações afirmativas, né? Que é, sim, eu estou desbalanceando, eu estou usando critérios diferentes para sair da inércia. Porque se você não faz ações afirmativas, as coisas não vão ser diferentes ali na frente. E eu fui uma pessoa que lá atrás, na época da faculdade, no Rio Grande do Sul, eu discutia contra as cotas, era super contra as cotas. Então, também levei tempo para entender tudo que hoje a gente fala com mais frequência, ainda bem, da diferença do ponto de partida e de como é que você precisa fazer o trabalho, né, sobre suportar e dar condições diferentes para que lá na frente esses caminhos tenham a possibilidade de uma trajetória mais equilibrada entre os diferentes perfis. Só que eu acho que tem um outro... Então, concordo plenamente, acho que as organizações precisam ser explícitas e não acho que é só colocar para dentro das organizações os perfis diversos, mas é um cuidado adicional de dar suporte e olhar os caminhos pelos quais essas pessoas vão passar. Porque o outro lado da moeda, ao meu ver, principalmente com questões físicas. Então, por exemplo, no meu caso, a pessoa olha para mim, não que você não tenha estereótipos, né? Não que seja difícil alguém perceber que eu sou lésbica. Mas é diferente. É diferente de quando você olha uma pessoa preta ou uma pessoa com alguma questão física, porque imediatamente a pessoa com sobrepeso, chamada gorda, imediatamente o cérebro vai ativar coisas que aquela pessoa, se não tiver consciência dos seus vieses, vai simplesmente passar batido em qualquer análise que ela vai fazer de interações. E daí que vem as frases clássicas, né? Do tipo, a pessoa preta... Isso acontece dentro de consultoria. A gente tem depoimentos de pessoas, de empresas como a minha, que é a consultora preta que fala, não, então você vai pegar o café. E é sempre a pessoa do café, e a pessoa que não tem voz. Então já tem a questão do machismo, né? A mulher é sobreposta, aquilo que fala não tem credibilidade. Se for uma mulher preta, mais ainda. Então acho que tem questões, principalmente, a meu ver, relacionadas a características físicas. E quando você bate o olho, elas aparecem, que vão exigir deste indivíduo, dessa pessoa, um nível de tolerância e a chamada resiliência incomparável a uma pessoa que não passa por essa situação. Sim. E eu acho que essa é a parte mais complexa. Porque você estará refém nas interações rotineiras, no chegar num prédio, entrar num elevador, falar com um cliente, com seu colega de trabalho. Ela vai acontecer, não há como evitar no curto prazo, quem sabe no longo prazo talvez. E exige desta pessoa uma elasticidade emocional diferente das demais que não passam por essa condição. Para mim, essa é a parte doída, mais doída da história, que é inevitável. Total. Né? Então, a organização pode fazer um movimento explícito, mais legítimo ou menos legítimo, mas as pessoas que estão expostas a isso, Sim. elas inevitavelmente serão exigidas além das demais. Total. E aí cada uma vai ter... A minha esposa, ela fez um trabalho muito ativo nas últimas empresas que ela passou de contratação de pessoas trans. E eu tenho uma prima trans muito ativa nesse discurso também. Nesse posicionamento, né? E a minha esposa passou por N fatores durante esse projeto, dessas iniciativas que ela tocou. E uma delas, numa circunstância, uma pessoa trans, num período de onboarding, de entrada ali na organização, foi chamada, eu não lembro se era uma mulher trans que foi chamada para o nome masculino, ao contrário, eu acho que era isso, era uma mulher trans que foi chamada para o nome masculino. Por algumas vezes, por um colega, uma outra pessoa que estava entrando na organização também, e na primeira ela reagiu, falando, ajusta aí o pronome. E isso era uma turma que existia, majoritariamente, pessoas trans que estavam neste movimento explícito da organização. Mas tinham outras pessoas junto. Na segunda ou na terceira, durante uma semana, ela explodiu na sala. Explodiu. Teve uma crise nervosa, uma reação mais intensa, o que gerou uma série de questões, porque o RH achou inaceitável na época, enfim. E é sobre isso que eu tô falando, né? Essa pessoa, ela é exigida do que eu tô chamando aqui de elasticidade por falta de um nome melhor. E aí cada um vai ter o seu momento e a sua tolerância sobre isso. Então. Porque para essa pessoa explodir nessa condição, na segunda ou na terceiro evento, nesta situação, não é sobre aquele episódio. É sobre a vida dessa pessoa.
E como é que isso vai ser observado? É isso. Isso aí. É isso. Então, acho que aqui tem uma perfeito. questão de uma exigência que eu não vejo ela se diluir. E são em coisas muito pequenas, assim. Rolou comigo no último episódio que a gente veio gravar aqui. Estava eu, né, vindo de Navegantes aqui para São Paulo. E eu tinha bagagem de mão. E aí, por ser PCD, e aí a minha deficiência envolve braço, mão e tal, para mim é muito importante ter o embarque prioritário. Porque no embarque prioritário eu consigo colocar minha bagagem com um pouco mais de espaço e eu não tenho total controle. O comissário está disponível, ele não está contando as pessoas e colocando as pessoas, ele consegue me ajudar se eu preciso de ajuda. Então tem esse ponto. E aí chamou o embarque e chamou o embarque prioritário primeiro. E aí eu entrei na fila, entreguei meu cartão de embarque e a moça falou, moço, não é só hora de embarcar. Eu falei, como assim? Ela falou, não, agora é embarque prioritário. Eu falei, por isso que eu tô aqui. Ela, qual que é a sua prioridade? Eu falei, por isso que eu tô aqui. Daí eu chamei ela e falei, moça, assim, eu sou deficiente físico, tá tudo bem, mas toma um pouquinho mais de cuidado nessa abordagem. Claro. Comigo tá tudo bem. Eu já tô acostumado por ter um certo nível de parcialidade também, das pessoas não perceberem que isso acontece, né? Eu falei, toma um pouquinho de cuidado com a maneira como você fala com as pessoas. Mas assim, de certa forma ela me julgou por escolher estar ali naquele momento, que era um direito meu e que pra mim faz toda a diferença. Eu tô usando de um direito que faz a diferença pra mim. Porque eu, como PCD, tenho muito uma consciência também que talvez um cadeirante necessite muito mais de uma vaga prioritária de estacionamento do que eu, que tenho capacidade de conseguir sair do carro e andar até a porta do estabelecimento. Então eu tenho uma consciência dentro da minha bolha de PCDs que ainda eu pondero alguns dos benefícios e direitos garantidos por lei que eu tenho por simplesmente ser uma pessoa com deficiência e não utilizar. E aí, olha como é algo simples, mas ela falou com uma brutalidade, de certa forma, que eu falei assim, moça, não é esse o caminho, sabe? Eu tô aqui porque é o meu lugar aqui. Então eu não tô fazendo nada de errado, eu não tô passando na frente de ninguém, né? E ela falou, não, tudo bem, te peço muitas desculpas, obrigado por me dar esse conselho, tô começando agora e tal. E aí eu entendi, tudo bem, mas é isso. Uma hora você explode, sabe? Uma hora vai vir a situação, uma hora vai criar esse momento que você não vai aguentar mais. Sabe? Então é muitas pessoas que vai levar anos que você trouxe, né, Ana? Por isso que eu sempre falo que o autoconhecimento é o caminho. Normalmente falam que as pessoas pretas são raivosas, e elas são. São 522 anos. E todos os dias eu tenho uma questão racial. Todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que eu vou dizer, vou dormir bem, não sou preta hoje. Eu não tenho como escolher não ser preta hoje. Né? Isso não pode, quando a gente fala de diversidade e inclusão, não está relacionado só à questão racial. Mas existe um processo que é uma coisa que eu trabalho nas companhias e eu trago para as pessoas dos grupos subrepresentados se você não desenvolver o autoconhecimento, você vai morrer. E morre aos pouquinhos. Uma depressão, uma ansiedade, um estourar, sabe? Você vai minando as suas energias. Vai minando. Então, a questão do autoconhecimento, qual que é o caminho? As empresas precisam fazer coaching, precisam incentivar terapias, precisam incentivar psicólogos, porque no final é sobre saúde mental. Por que as pessoas pretas, PCDs, LGBTQIA+, não se mantêm na empresa? Porque elas não conseguem dar conta daquele ambiente horroroso que as empresas são. Nem os brancos conseguem, tá? Mas como foi criado por eles, eles vão se ajustando. Ah, é porque burnout. Gente, burnout existe. Eu sou uma burnoutada desde quando eu nasci preta. Eu sempre tive que entregar 3, 4 vezes mais. E é essa questão dessa elasticidade é que vai mudar o mundo. Porque se 56% da população fosse raivosa realmente, não existiria mais Brasil. Porque nós íamos detonar esse país. Mas não é isso que a gente acredita. Mesmo que a gente nem sabe que isso é possível. Mas essa elasticidade que vai trazer para esses ambientes um ambiente mais positivo para qualquer pessoa. Porque os brancos também têm que entrar numa caixa, tem que ser magro, tem que ter uma determinada idade, tem que falar de determinado jeito, tem que utilizar uma camisinha branca. Sabe? E a gente está numa nova era. Por que a gente exige que uma pessoa ainda vai trabalhar se ela pode fazer home office, gente? Sabe? Então essa questão do controle, esse nosso programa mental de controle, comando e controle, essa elasticidade desse público, quando entra nessas empresas, é que faz essa transformação. Total. Então, se a gente está num caos hoje, para quem é branco, tá um caos. Para pessoa preta, para gay, a gente vive isso todo dia. Ah, mas porque, nossa, a gente olha. E esse também é um desafio, né? Você não se tornar, não se conformar
com esse processo que você paga todos os dias, porque no final acaba sendo natural. Você passa tanto por aquilo. Então, o caminho é para qualquer um, o autoconhecimento. Este é o único caminho que eu vejo viável para que a gente consiga realmente fazer a diferença no mundo. Porque é isso, eu preciso me conhecer, entender qual que é o meu limite. Então, hoje eu fui numa reunião, por exemplo, porque o Lula é responsável. Cara, a gente não está falando sobre política, a gente está falando sobre negócio. Eu ser maltratada ou não ser atendida porque eu sou uma mulher preta. Posso chegar lá e bagunçar a loja. Vamos embora e comprar em outro lugar, porque é sobre você, não é sobre mim. Você que está perdendo meu dinheiro, não sou eu que estou perdendo o seu. Né? Então, criar essa casca é um desafio para a população em geral, principalmente dos grupos subrepresentados. Total. Eu vou trazer um pouquinho de dados aqui para nossa conversa, e acho que é super importante também, né, trazer pesquisas e tudo mais. E a PwC fez um levantamento, um estudo, e conversou com algumas pessoas que trabalham nesse mundo corporativo, e 76% dessas pessoas afirmaram entender a importância da diversidade, do quanto isso é significativo. E aí a PwC deu um passinho a mais e foi entender com as empresas, quantas as empresas perceberam que estavam sendo eficientes nessas estratégias voltadas à diversidade, inclusão, equidade, pertencimento e tudo mais. E aí só 5% das empresas conseguem comprovar que elas estão num caminho positivo. E aí eu queria muito essa percepção de vocês de por que existe uma discrepância tão grande. Se a gente percebe as pessoas entendendo a importância do tema e percebendo esse tema como algo fundamental para as organizações continuarem crescendo, mas ao mesmo tempo as empresas não conseguem sair do lugar quando a gente traz esse tema para a mesa. Eu acho que tem um outro vilão nessa história, que é essa concentração de poder nos mesmos perfis, homem, branco, hétero. Ainda é assim, na sua grande maioria, né? Então você pega uma organização que se predispõe a fazer um trabalho. Hoje, acho que a maioria já entende que não dá para fazer se você não for alicerçado, orientado, conduzido por alguém que passa por aquela questão que você quer endereçar. Porque quanto tempo a gente viu empresas tentando falar sobre questões raciais sem nenhuma pessoa preta na discussão, né? Então, hoje, acho que elas estão aprendendo a ativar um pouco desse público para fazer o processo. Mas, no fim do dia, qualquer decisão que você vai tomar sobre processos de reconhecimento, sobre alguma ação afirmativa ou um poder decisório mais impactante para aquele ambiente, vai cair nas mesmas vozes. Então, eu acho isso que enquanto a gente não conseguir fazer andar essa cadeia ou de diminuir o que hoje a hierarquia representa, que eu acho que é uma questão ainda mais profunda historicamente na humanidade. A hierarquia, acho que é um elemento ainda que alicerça o nosso jeito de pensar. Agora, então, se somos hierárquicos, as organizações são hierárquicas, você não tem estes grupos, e eu demorei muito também para perceber o quanto falar minoria não tinha menor sentido, porque não é minoria, né? Então, eu escutei um amigo, que é o Rafael Albino, que é um homem negro também, uma vez falando, grupos subrepresentados. Aí eu falei, caramba, é óbvio, né? Não é minoria, porque é o contrário, muitas vezes é a maioria. É uma questão de representação. Se você não tem, nesses grupos subrepresentados, essa representatividade acontecendo nas tomadas de decisão, em algum momento vai dar ruim. A decisão vai ser torta. Porque você não chega, né? A pessoa não vai conseguir chegar ou no problema, ou na intensidade do problema, ou na tempestividade de reação, que não dá para conviver com isso. A pessoa está tão distante dessa realidade que ela não vai agir adequadamente. E aí você tem esse abafamento do resultado daquilo que se predispõe a fazer. Então, eu acho que na minha cabeça tem muito essa correlação. Dentro das organizações, as decisões ainda são tomadas pelo mesmo perfil de pessoas. É como você falar de grupos de afinidade, como a gente queira chamar, que eu vivo isso na empresa que eu trabalho e é muito acolhedor. Para mim, fez e faz muita diferença o nosso grupo LGBTQIA+. Mas não dá para a voz desse grupo, por exemplo, que não é o caso lá, mas ser de uma pessoa hétero. Caramba, não é do grupo. Se não é do grupo, não fala para esse grupo. Porque melhor que seja a intenção, não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Então, acho que a gente precisa fazer andar essa cadeia para que, de fato, a gente tenha melhores decisões que façam com que isso se amadureça e vire resultado de fato. Eu até... Nossa, acredito que é muito isso mesmo, essa representação ou problematizar ela. E eu até faço mais uma pergunta, até indo nessa linha do a gente não está tendo o resultado que a gente quer. Para perguntar o seguinte, esse é o resultado que vocês querem? De verdade?
de verdade? Porque uma coisa é você dizer, não, nós somos, e isso está lá no slogan, lá na parede, e etc, é bonito para o marketing, para as pessoas verem, que, etc, etc. Nós sabemos. Mas como organização, como estrutura de negócio, de facto é isso que vocês querem? Vocês querem ter negros na mesa? Vocês querem ter trans? Vocês querem ter mulheres pretas, periféricas? É isso mesmo que vocês querem? Porque essa pergunta me parece que é a base, inclusive, da intencionalidade. Porque se isso não tiver respondido para você, você não consegue ser intencional. Da onde é que vem a força da intenção? Da clareza daquilo que você quer. Então, eu sempre brinco, eventualmente, com alguns pacientes meus, nessa coisa, nossa, Alberto, eu já fiz um monte de coisa, eu queria resolver tal problema na minha vida, eu já fiz tudo. Claro, você fez tudo, menos aquilo que tinha que ser feito. Então, assim, o ponto é, primeiro, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer, de fato, trazer pessoas trans para a nossa companhia. Nós queremos mesmo trazer pessoas negras para aqui dentro. Nós queremos fazer isso. Eu estava vendo hoje no LinkedIn um post da Aninha. Eu não sei se vocês conhecem ela, mas ela também é PCD. E ela acabou sendo agora transformada em sócia da XP, por exemplo. Então, assim, é isso. É sobre isso. Eu quero isso para minha companhia. Eu quero ter essas pessoas nesses lugares de representatividade. É algo intencional. E daí acho então que isso mitiga um pouco desse aquilo que eu queria não é aquilo que eu estou tendo de resultado. Porque parece que o resultado é esse wishful thinking, né? Esse desejo de que do nada a coisa que você quer vai acontecer. E a gente sabe, autoconhecimento e desenvolvimento e coach, a gente sabe que não é isso. Se você quer chegar até um lugar, você precisa setar muito bem um plano claro de pequenos passos que vão te fazer chegar até onde você quer. Então não é no desejo, é de fato no planejamento para que isso aconteça. Então acho que começa por ali também, essa decisão de que é isso mesmo que eu quero, e dali se eu consigo voltar para resolver aqueles pontos lá, ou seja, sim, é isso que eu quero, então aí eu garanto que as pessoas entrem, e aí eu garanto que essas pessoas sejam treinadas, e que elas assimilem a nossa cultura, e que também contribuam para a cultura, e daí no final eu garanto que elas têm espaço de impacto, transformação e de aparecer. Eu acho que tem várias questões, né? Mas a primeira que eu vejo é essa questão estrutural mesmo, que eu preciso diminuir pessoas para continuar com o poder. Né? Então, tem uma questão muito do poder. Eu preciso ter poder, e para ter poder eu preciso diminuir outras pessoas, porque eu preciso pagar menos para essas pessoas. Então, isso é assim como o mundo gira. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no Brasil, está muito relacionado também essa questão de que não é problema meu. Eu não sou preto, eu não sou gay, eu não... Mas eu até tolero. Pra quê? Respeito. Pra que eu vou falar sobre esse tema? Eu não tenho lugar de fala. Né? Que agora eles usam isso. Eu não tenho lugar de fala. Então, esse daqui não é problema meu. No Brasil, devido a como nós somos colonizados, é tudo individual. O que eu faço é para mim. Então, não é problema meu, eu não sou preto, eu não sou gay, não vou me envolver nisso. Eles é que se virem, eles precisam resolver esse problema. E o terceiro ponto, que eu acredito que é o mais grave, é que a gente não linka diversidade e inclusão com prosperidade de negócio. É sobre dinheiro. Você não tem que trazer mais preto, porque, Ana, é o certo a ser feito, mas 522 anos não foi feito. Então, ou a gente vai pelo dinheiro ou não vai acontecer. E aí a gente acredita que diversidade e inclusão é baixar régua, que diversidade e inclusão é trazer 2, 3 pretinhos, que diversidade e inclusão é até deixar ele falar lá, olha que lindo, deixar ele falar numa convenção. É essa a questão. Uhum. Esses gestores não estão entendendo que é sobre o emprego deles. Eles não estão entendendo que é sobre não existir empresa amanhã. Porque a gente fica na base, a gente ainda está muito nessa base da conscientização, nós não conseguimos ligar diversidade e inclusão com o negócio. Por quê? Não existe metodologia, cada um faz o que quer, como acha que tem que ser. Os brancos acreditam que sabem falar sobre todos os grupos subrepresentados, e aí eles vão lá e falam, sem conhecimento nenhum.
E é um entendimento de que é vivência. E que a minha vivência é diferente de uma outra mulher preta. Que a minha vivência é diferente de uma outra mulher preta mais clara. Que a minha vivência... Então, enquanto a gente não conseguir linkar, para mim é o primeiro processo de todos, porque nós vivemos num mundo capitalista, onde acredita que eu preciso diminuir pessoas, e diminuindo pessoas eu ganho mais em cima delas. Essa é a conta. Se esse é o caminho, também vai ser o capitalismo que vai mudar isso. Seja o consciente, seja o que quiserem colocar aí. Agora inventaram um monte de coisa, né? Um monte de nome. Seja o que quiser, mas assim, é sobre dinheiro. Você não faz o que tem que ser feito, você vai perder dinheiro. Você não faz o que tem que ser feito, você não vai ter mão de obra para trabalhar dentro da sua empresa. Você não faz o que tem que ser feito, você não vai conseguir dinheiro na bolsa. É simples. Mas a gente ainda está nesse discurso de que o certo é ser feito. Ai, que legal. Nossa, Ana, você é radical. Eu sou matemática. E é assim que o mundo está desenhado. E a gente quer seguir uma outra ótica, sabe? Um outro caminho. Foi esse caminho que a gente seguiu? É esse caminho que a gente vai ter que transformar. E é através da grana. A gente vê aí o quanto o Magazine Luiza, por exemplo, não sei nem se pode citar nome, fez mais dinheiro com diversidade e inclusão. Uhum. Isso, eles já faziam isso antes? Sim. O que facilitou muito eles lidar com tudo o que aconteceu. Mas, cara, é mais dinheiro. É mais gente feliz. É mais criatividade. É mais inovação. É mais engajamento. Quando a gente olha para o RH hoje, 30% das pessoas nas empresas estão engajadas. Por que será? São pessoas que estão no lugar errado, recebendo informações erradas, que elas não podem ser ela. Como é que ela vai engajar com um propósito que ela não acredita? Então, acho que esses 3 pontos aí são pontos cruciais que eu vejo, que nós precisamos expandir a nossa consciência sobre isso. Não é só sobre dinheiro, mas é tudo sobre dinheiro. Porque na hora de fazer e colocar dinheiro para fazer diversidade e inclusão, para manter um grupo de afinidade, tem que pagar. E se esse cara acredita que é só custo, é igual que a gente que é da tecnologia sabe. Quanto tempo falaram que tecnologia era custo? Quanto tempo não queriam atualizar um showroom ou qualquer coisa parecida porque era custo? A tecnologia só gasta. E a diversidade está nesse mesmo caminho. A diversidade e inclusão só gasta, eu não vejo benefício. É óbvio que não. Você não acompanha, você não tem meta, você não investe. Não vai ter mesmo. Não é só criar um grupo de afinidade e dizer, se vira, cria 3 programinhas aí, ou 3 atividades durante um ano, que está tudo bem. É muito mais que isso. Passa pelo planejamento, passa pela intencionalidade, passa por fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito na hora que tem que ser feito, passa pelos cancelamentos, que ninguém quer ser cancelado. Mas não tem como, você vai errar. Ah, mas não posso. Não vou dizer que estou fazendo diversidade e inclusão, que vai que dá errado. Vai dar. Porque você não sabe. Todos nós estamos fazendo diferente hoje. Vai dar. E lidar com isso é que faz a empresa crescer. Super. Enquanto não quiser lidar com erros, sinto muito. Boa. E eu queria entrar muito nesse momento que você trouxe aí, Ana, da questão das vagas afirmativas, dos processos seletivos afirmativos. A gente tem números muito preocupantes no meu ponto de vista. 4% das pessoas trans hoje com empregos formais, 5% das pessoas pretas aí em cargos de alta liderança, mulheres também, não tem uma estatística precisa, mas a gente sabe do quanto isso é discrepante no mercado brasileiro. Qual que é a importância, né, de processos seletivos afirmativos, de vagas afirmativas, nesse mundo hoje onde a gente tenta, e melhor do que isso, é a porta de entrada, talvez, para a gente começar a disseminar essa cultura da diversidade e da inclusão? As cotas respondem. Se não houvesse cota, hoje a gente teria 50% da população negra em escolas públicas? Não. Ela se é a favor ou contra a cota? Eu acredito que a cota é uma medida afirmativa durante um time. Perfeito. Não é para a vida toda do Brasil. É para corrigir uma questão histórica. Corrigiu essa questão histórica, a gente vai para outra. Porque é assim, né? A gente nunca vai ficar parado. Então, é extremamente importante que as pessoas falam assim, mas como é que a gente vai ficar num ambiente que não é inclusivo, num ambiente... Ele não é, e a gente só vai saber quando você entrar. Não tem como você criar solução para uma coisa que você desconhece. Né? Então, as vagas afirmativas é um processo, eu acredito, de curto, mas vai ser de longo prazo no nosso país, mas de curto prazo, para fazer uma correção histórica. Né? E a partir daí, me dá munição, me dá preparo para que eu possa competir com você num futuro próximo com o mesmo ponto de partida. Né? Então, elas são imprescindíveis. E aí a gente vê como é difícil. Hoje, as empresas precisam ter 3% de PCD. Elas têm. Elas pagam multa milionárias, mas não conseguem ajustar o seu ambiente. Total. Né? Então, se sendo obrigatório,
a gente tem 3%, elas não conseguem cumprir 1%, já não conseguem fazer? Imagine se você não tiver nada. Eu vou fazer se der, eu vou fazer se puder, quem sabe um dia. Né? E aí, por isso que Estado, sociedade e as empresas precisam estar alinhadas. Porque assim, tem que ter lei. Se não tiver lei, eu não consigo monitorar. Se eu não consigo monitorar, as pessoas fazem o que elas querem. Por isso que é tão importante meta. Ah, mas é tão difícil, não tem, vai formar. Se vira. Mas traz para dentro. Isso tem a ver com a intencionalidade. Né? Então, os números mostram. E é isso que a gente não entende. Sem número, eu não consigo mostrar que é positivo diversidade e inclusão. Eu não consigo confirmar e demonstrar que é importante eu ter grupos subrepresentados. Porque não querem controlar. Não querem monitorar. Isso é proposital. Porque como é que eu vou garantir, como é que eu vou provar que diversidade e inclusão é bom? Putz, é bom. Mas eu vou ter que lidar com mais preto. Vou ter que lidar com mais PCD. Vou ter que lidar... Putz, é melhor nem controlar. Vamos dizer que não funciona e a gente vai caminhando. E esse é o problema de você... Eu achei isso que você falou perfeito, assim, sobre não querer controlar. Existe uma expressão que a gente chama de wishful blindness. Então é tipo assim, você poderia ter sabido, mas você escolheu não saber. Você escolheu colocar uma venda nos seus olhos para não olhar. Talvez porque a visão era muito aterradora. Você não queria olhar porque era muito feio. Então você intencionalmente, reversamente aqui, decidiu não ver. Olha, o problema é que talvez se você olhasse mais cedo, talvez o problema pudesse ser resolvido. Agora que você ficou tanto tempo fechando os olhos, talvez agora tenha um dragão e agora você talvez vai ser comido por ele, metaforicamente falando. Então, nesse sentido, estou tentando dizer que também acredito nas ações afirmativas como porta de entrada. Porta de entrada. Você garante que a pessoa... É que nem aqueles 3 momentos. Você garante que a pessoa entra. Como é que você quer que haja qualquer tipo de... Não tem como a gente correr logo para falar sobre meritocracia, falar sobre igualdade, falar sobre... Se as pessoas não estão dentro. Não tem como. E para as pessoas entrarem, inclusive, elas têm que passar uma série de situações, assim. Elas têm que... eu posso falar aqui para vocês, assim, e não é sobre a história para sensibilizar, é que é a realidade. Uhum. Então, assim, durante 5 anos da faculdade de psicologia, várias e várias vezes, eu chegava ali, indo para a faculdade, eu saindo de, sei lá, 1 hora de distância, chegando ali, os meus colegas chegando de carro e tal, não sei o quê. Entendeu? Fiquei, sei lá, dentro de ônibus 1 hora, às vezes pegava chuva, e aí ia pro banheiro, me preparar. Assim, eu não tô falando novidade. Você sabe o que eu tô falando. Então, assim, como é que eu vou discutir sobre coisas mais altas se a pessoa não tá dentro? Então, primeiro eu tenho que garantir que a pessoa entre. Essa é a primeira coisa. Então, sim, acredito na ação. Entendo que sim, tem impacto. Os números de facto mostram isso. Inclusive não só no Brasil, mas internacionalmente falando. Existem determinados planejamentos que fracassam. E aí o problema não é da ação. Não, você fez sem planejamento, ora. 1, você não monitorou. 2, você não estabeleceu um critério específico para que isso acontecesse. Uhum. E 3, você entendeu erroneamente aquilo que você falou antes, de que pensar em diversidade e inclusão é baixar a régua. E aí você vê, não, mas é que eu estou trazendo pessoas muito baixa régua para dentro da colonização. Quem disse que por diversidade você tem que baixar a régua? É claro que você vai agir de modo contextual, agir de modo intencional, mas isso não significa necessariamente que você vai agir contra os interesses do negócio, por assim dizer. Então, acho que tenho certeza que funciona, acredito no que funciona, e geralmente não funciona porque a gente não planeja, não quer colocar a lupa ali, não quer ver, não quer olhar, não quer, a gente tem um problema, engole aqui o negócio e vamos lá, vamos enfrentar isso aqui, sabe, falta isso.
Eu também sou completamente a favor. Como a gente falou, não existe possibilidade de um resultado diferente se você não induzir novas forças no sistema. Manter o caminho que hoje se naturalizou, ele vai levar aos mesmos resultados patriarcais, brancos, e tudo que a gente conhece de sociedade, representado também nas organizações, que tem esse elemento de poder fortíssimo. Eu acho que, como também já foi dito aqui, tem essa preocupação do depois. Eu trago o que acontece depois, porque senão você gera o que a gente chama, né, nos estudos de formação de time, de storming, a bateção de cabeça, pessoas diferentes no ambiente, não se sentem suportadas, acabam saindo antecipadamente, não naturalmente, não porque desejaram sair, quase que expelidas daquele sistema, e aí isso vai pegar em outros elementos da autoestima, esses reforços de que não é pra mim, não dá. Então acho que tem que tomar muito cuidado para ter a atenção devida no depois, né? E não é só trazer e largar aí. E acho que tem um elemento da diversidade que a gente fala muito quando a gente fala da construção de produtos, que é assim, e na agilidade a gente traz as pessoas para os chamados times ágeis, multidisciplinares, que têm rotinas integradas, né? Não é mais a TI lá no seu código, fazendo uma demanda que alguém passou na gaveta no papel e tal. Que parece super bonito, né? Na fala, mas o diferente traz os contrapontos, né? E você viver no mundo da divergência, ou ter a divergência como parte da sua rotina, exige maior preparo para as discussões, porque discutir na bolha é super confortável. A gente precisa da bolha também para dar um alívio, né, na vida. Um respiro. Né, um respiro. Você precisa de uma bolha também, né? Que falar com as pessoas que pensam como você. Mas no mundo diverso da multidisciplinaridade, você não vive na sua rotina de trabalho, né, nesse caso das organizações, no comum. Você vive na divergência. Então exige mais preparo, mais argumentação, exige energia, exige paciência e exige você saber, entre aspas, ganhar e perder. Então tem hora que a sua opinião, o seu ponto de vista vai ser o acatado, tem hora que não vai ser, porque é um mundo de divergência. E é aí que vem a inovação, é aí que vem a amplificação das suas perspectivas e tal. Super legal na teoria, de novo. A prática, ela é custosa, ela é difícil. Então tem um outro amigo, o Panda, que ele... Uma vez a gente discutindo sobre essa coisa do consentimento, né? Não, mas você tem que trabalhar no consentimento, e ele falou assim, né? Não, no consentimento não, quando todo mundo converge Convergência. Convergir, quando todo mundo concorda, e ele falou assim, não é sobre concordar, é sobre consentir a divergência. Falar assim, eu não concordo, mas beleza. É o que tem pra hoje. É pra lá? Vamos pra lá. Perfeito. Né? Perfeito. E eu acho que passa por aí também, e não é trivial. Então, independentemente dos fatores que levam a gente aos nossos vieses de preconceito mesmo, de pré-conceitos literalmente, eu acho que tem o cansaço do viver no mundo diverso na sua rotina. E isso exige que todos os mecanismos ao redor dessa rotina de trabalho, como os processos de gestão, também se adaptem a isso. Porque não adianta você criar padrões dos seus processos nos olhares internos que estão linkados, encaixados com um padrão específico. E depois você traz outros padrões e perfis de comportamentos, vai dar pau no teu processo de gestão. Total. Vai dar choque naquele sistema. E o sistema também precisa se revisitar. Perfeito. O que não é trivial. Então, a energia que a gente gasta para fazer dar certo, ela não é pequena. Sim. E aí, de novo, tem que estar afim, né? Porque ela não é pequena. E não vai ser. Exato. Mas é aí que está o caminho, né? E até é curioso pensar assim, porque isso reforça um pouco dessa perspectiva mesmo de que, cara, vamos fazer aquilo que é mais fácil. Que a gente sabe, Vamos receita fazer de sucesso. Gente, para que se incomodar com isso, entendeu? Inclusive de dados, assim, a Harvard Business Review, por exemplo, eles lançaram uma survey, uma pesquisa, que eles perceberam assim, olha, eles falaram, se eu não estiver enganado, com mais de 4 mil pessoas. E daí eles perceberam o seguinte, 17% quando os líderes são líderes inclusivos, que se posicionam intencionalmente de maneira inclusiva, eles perceberam que esses times, desses líderes, têm uma perspectiva de alta performance 17% a mais do que times que não são diversos. Primeiro. O segundo aspecto que eles perceberam era, eu não sei agora exatamente o número, mas mais de 20% desse mesmo grupo relatou que percebe
que existe um senso muito maior de compartilhamento, de comunidade, que é aquilo que a gente estava falando, a atração e pertencimento. Então, hoje, por exemplo, a gente também está em voga esse silence quit, né? O pessoal está indo embora do trabalho, mesmo ganhando bem, tchau, deu para mim, estou indo embora, vocês que se virem. E aí a gente tá falando muito sobre pertencimento aqui também. Poxa, a gente está falando sobre vários assuntos, mas as pessoas se veem parte disso que a gente está construindo aqui. As pessoas acreditam no nosso negócio, as pessoas acreditam na nossa proposta. Quando a gente tem líderes diversos, que se posicionam intencionalmente como líderes diversos, essa pesquisa mostrou que a gente tem um senso muito maior de comunidade. E daí isso, essa relação dual com a bolha. Então, assim, a bolha, ao mesmo tempo que me dá esse senso de ufa, que legal, ao mesmo tempo é uma bolha que está aberta a uma... Ai, eu não estava preparado para ouvir isso aqui. Mas ok, faz parte da nossa comunidade. Mas a bolha fortalece, né? Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Boa. Gente, e pensando assim, naquela empresa que quer começar a desenvolver diversidade, talvez pensando num negócio pequeno, não de um grande centro como São Paulo, como Rio de Janeiro, como capitais, que vê que isso é importante, que está no dia a dia do RH, na rotina, como que vocês acham que é a melhor forma de começar a trazer esse assunto para dentro dessas organizações, sabe? De que maneira conseguir tornar isso um assunto interessante, fazer parte da estratégia, acho que todos os pontos que a gente trouxe aqui, o papel do líder, etc. Como começar a trazer isso para o dia a dia e transformar isso em algo que faça sentido em toda a organização. Não só nas organizações que precisam cumprir uma legislação, porque tem números X de colaboradores, né? Mas isso ser parte do dia a dia e independente de onde, de quando, de como. Qual seria o caminho? A gente tem vários caminhos, né? E é uma coisa que eu sempre gosto de trazer, é que as empresas precisam entender a sua realidade. Nós temos uma tendência muito de copia e cola, né? Alguém está fazendo, eu vou lá, vou copiar e vou colar. Mas é diferente. Em Joinville, a diversidade é uma coisa. Em São Paulo, é totalmente diferente. Na Bahia, é totalmente diferente. Então, tem essa questão regional. Né? Então, assim, primeiro ponto para as empresas, elas reconhecerem quais são os ismos que ela vai querer olhar. Que as pessoas falam, mas a gente precisa dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. Porque você se relacionar com pessoas diferentes é isso. Tem esse gráfico que durante um tempo é um caos. Depois a gente vai se entendendo no que a gente é parecido e as coisas evoluem. Então, o primeiro ponto é entender a sua demografia, entender a realidade que você está, na minha concepção. Vou trazer 3, aí os nossos amigos trazem outros. O segundo é entender aonde você quer chegar com isso, que passa pela intencionalidade. Por que eu estou fazendo isso? É para atender quem? Que benefícios eu tenho que gerar, não só para a companhia, mas também para quem está vindo para dentro. Porque é isso, o benefício não pode ser só para a companhia. O benefício tem que ser para quem está entrando. Que essa pessoa olhe para essa missão, para essa visão e se sinta parte. E o terceiro ponto é essa questão das metas. Diversidade e inclusão sem meta é conversa de boteco. Ninguém controla, ninguém vê o que está acontecendo, tanto faz como tanto fez, e já era. Então, são esses 3 pontos que eu trago, mas assim, o primeiro ponto é, saiba onde você está. Porque eu tenho um monte de lugar, Joinville, por exemplo, fala, eu quero aumentar em 30% de preto. Tá, mas cadê os pretos desse lugar? Tem? Nem tem. Não tem preto, cara. Você vai ter que olhar para mulher, você vai ter que olhar para PCD, você vai ter que olhar para LGBTQIA+. Então, essa falta de senso de realidade. Perfeito. Ai, Joinville, eu quero trazer mais 30 pretos, porque disseram lá o meu forno. Cara, mas não tem. Para onde você vai? Né? Qual diversidade que você vai aplicar? Porque isso é importante até para que você crie um case, entenda esse case, a partir daí ajuste esse case, para que se eu for para mulher, eu já vou conseguir minimamente 40%, 50% do caminho. Uhum. Porque aí eu já tenho os norteadores, já tenho as regras, já tenho os valores, já olhei para a cultura, aí eu só vou fazendo acerto. Mas a gente quer colocar todo mundo ao mesmo tempo agora e dizer, vai dar certo, todo mundo vai ficar. Não vai. Então, essas são as minhas 3 dicas. É que nem esses dias eu vi uma reportagem falando de jogador de futebol, né? Porque estamos aí diante de uma Copa do Mundo no Catar, um país homofóbico, declaradamente. Super, Essa semana até teve uma declaração de uma liderança lá,
dizendo que era uma questão de distúrbio mental. Esse é o nível. E aí, entre essas estatísticas que estão ao redor da Copa do Mundo, apareceu uma declaração lá de que tem um jogador de uma seleção declarado gay, explicitamente. E aí a reportagem falava assim, é o segundo jogador profissional do mundo gay. O primeiro se suicidou, e é uma verdade. E aí você fala, ó a situação, né? Cara. É sério que alguém acha que este é o segundo jogador profissional no mundo? É óbvio que não é. A questão é que o ambiente sequer permite que alguém dialogue sobre isso. Então é a mesma coisa de falar num lugar de forte pressão sobre questões, um lugar homofóbico, e falar, não, eu vou aumentar minha população LGBTQIA+. Mas não tem. Não é que não tem, né, gente? É que a pessoa não tem nem oportunidade de se expressar nesse ambiente, né? Mas, incrementando aquilo que a Ana falou sobre como desenvolver esses espaços de organizações, eu acho que um caminho ele flui melhor quando você tem pessoas desses grupos subrepresentados, onde nessa sua estratégia de ampliar a diversidade, toma-se por definição trabalhar com esse público, nos famosos espaços de poder, que são nos lugares onde as decisões são tomadas. Porque senão é aquilo que eu comentei antes, acho que sempre você está refém de, em algum ponto dessa cadeia de decisão, cair nos mesmos perfis. Uhum. E aí o teto é baixo, né? Uhum. Então, um caminho também pode ser você, de fato, colocar num lugar de tomada de decisão uma pessoa que tem aquele perfil e que, portanto, pode acelerar a criação de um espaço seguro, né, de desenvolvimento para alguém que está nesse conjunto de pessoas, de grupos subrepresentados. Boa. Perfeito. Então, seguindo nessa linha que a gente está falando aqui, eu só iria trazer então duas coisas. A primeira é, decida que é isso que você quer mesmo. Decida que é isso que você quer. Você quer trazer pessoas de grupos subrepresentados para a mesa. É isso que você quer. Você não quer fazer foto para o LinkedIn. Você não quer fazer matéria para etc. Você quer trazer pessoas. Você quer se posicionar de maneira intencional. É isso que você quer. Essa é a primeira coisa. Aí, junto com tudo que a gente já falou aqui. Aí, a segunda coisa que eu iria sugerir também, crie mecanismos de monitorar isso. Não é no feeling. Não é no... depois vou ver o que vai dar. Não. Processo. Coloca um target, o que você quer alcançar. Monitore isso periodicamente. Não pare no final. Pare em momentos específicos para verificar, né? A gente tem toda a tradição dos movimentos ágeis ali, ensinando isso. Então, não para no final, pare periodicamente para revisitar, para ver se você tá na direção certa. Em ordem de você conseguir, não pelo feeling, mas pelo planejamento e pelos ajustes necessários, que está tudo certo ou errar, você conseguir ter ali um resultado diferente do atual. Agilidade traz inspeção e adaptação em ciclos curtos, né? E a inspeção na pureza da palavra, não na microgestão, né? Mas o olhar e acompanhar. É isso aí. Muito bom, gente. Muito bom. Bom, estamos chegando na reta final do nosso papo. Eu queria ficar mais 8 horas aqui, porque eu tô amando, de verdade. Mas a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, gente, que se chama Dica no Ar. E o grande objetivo desse quadro é vocês, né, levando em consideração aí últimas leituras ou um momento impactante, um curso, uma palestra, sei lá, alguma experiência que tenha sido determinante e marcante para vocês sobre um ponto de, olha, comecei a olhar para a diversidade de uma maneira diferente ou muita coisa ficou mais clara a partir de ter contato com esse material, com esse conteúdo. E a gente gosta de deixar uma extensão aqui, então a gente deixa uma tarefa para a pessoa que está assistindo aqui, olha, se você quiser continuar essa conversa com você mesmo aí sobre esse assunto, tem 3 dicas aqui em potencial que pode te ajudar. E eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês fossem indicar algum material, algum canal, algum podcast, enfim, qual seria a dica de vocês para a pessoa que quer continuar nessa reflexão aqui que a gente está tendo e que está sendo tão bacana? Primeira dica é me siga. Olha em todas as redes sociais. Cada minuto. Se tem assunto até não querer mais. Sobre tudo quanto tudo relacionado às questões raciais e desenvolvimento humano. Segunda dica os caminhos que hoje é utilizado para as empresas, para RH, é o LinkedIn. Então, sai da sua bolinha no LinkedIn.
Começa a seguir mais preto, começa a seguir mais mulher, começa a seguir mais PCD, para que realmente você consiga enxergar narrativas diferentes. Não tem como você ser diverso se você não ouvir e vivenciar narrativas diferentes com pessoas totalmente diferentes. E o terceiro é, permita-se fazer parte do jogo. Como é isso? Converse com mais preto, converse com mais mulher, conversa com mais PCB. Porque uma das inteligências do Brasil, quando a gente pensa no racismo, foi não querer saber quem eu era, quem a pessoa preta era. Então, trocaram o nome, trocaram as famílias, trocaram o que essa pessoa falava, trocavam a religião dessa pessoa. Para quê? Para que eu não tivesse conexão. Se eu não tenho conexão, eu posso tratar como coisa. Então, meu convite para você é que você saia dessa coisificação de coisas e se relacione com pessoas. Porque quanto mais você falar com pessoas diferentes de você, mais você vai encontrar um monte de coisa igual. Porque a gente gasta hoje o tempo a olhar o diferente. Aí diferente porque... Mas não vê o diferente, porque a gente gosta de futebol. A gente gosta de vôlei. Porque no final, a nossa mente quer facilidade. Sempre. A nossa mente é isso. Por isso que ela não quer o diferente. Porque é estressante, gasta energia e ela tem milhões de anos. Agora, como é que eu faço essa transformação? Falando com pessoas. Se conectando. Se permitindo estar errado. Se permitindo olhar para aquela pessoa e falar, nunca pensei nesse ponto de vista. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diversidade de pensamentos. Né? Diversidade de cultura. Porque é isso que agrega. Então, essas são as minhas 3 dicas. Arrasou. Muito bom. Acho que é investir tempo em ouvir e trocar de maneira intencional, né? Você se colocar no lugar de escuta, cabeça mais aberta, né? Sem ir para aquela posição de contra-argumentação, quando você está falando com alguém que é diferente, que você quer ouvir ou não quer ouvir, sabe? Quando você dialoga com pessoas que querem ouvir só que não, não dá, né? Então, e estudar, assim, um conteúdo que tem feito bastante diferença para mim em questões raciais, especial, é o podcast do Mano Brown. E eu, a priori, nem gostava tanto do Mano Brown, respeito toda a trajetória dos Racionais e sei de tudo que é. Quão relevante isso é, né? Não só para música, mas para as questões da cultura negra, né? Mas não era uma pessoa com quem eu tinha afinidade, assim, e me exercitei a ouvir e episódio a episódio veio transformando bastante alguns dos conceitos que eu tinha e ampliando a minha visão sobre realidades. Então, tô dando um exemplo, né? Segui a Ana Minuto, já sigo também Carol Rodrigues, tá? Então, assim, onde eu acho conteúdos que me ajudam a perceber outras visões e outras realidades, né? E por fim, acho que tem também uma coisa da gente largar a muleta do... eu sei que desculpa, não sabia. Sabe, assim, sempre usar a justificativa de que, eu não estudei, eu não vivi, ou eu não sei, e, portanto, me perdoe se eu usei uma expressão racista, se eu fiz um comentário. Não, assim, sabemos que as pessoas não estão na mesma página, que sempre é um espaço de aprendizado. Mas para de ficar usando isso como justificativa para sempre. Pisou na bola uma vez, se desculpa, vai estudar. Aprende, e na próxima, não pise pelo menos na mesma bola, né? Porque senão não dá. Então, isso é muito recorrente ainda. É sempre a mesma justificativa do... mas aqui. Não, parou. Não é aqui. A internet tá aí, conteúdo tá aí. Vai lá e estuda. Se envolve, né? Acho que as pessoas também têm que se mexer, né? Perfeito, perfeito. E vou continuar nisso e depois eu vou dar apenas uma recomendação. Mas seria chover no molhado, assim, porque... É legal ler e tal, não sei o quê, mas nada vai fazer tanta diferença como falar com as pessoas. Nada vai fazer tanta diferença quando você sentar para ouvir. E aqui é onde eu ia falar sobre... A gente não costuma gostar de chamar isso de soft skill, tudo bem, mas então vamos chamar isso de uma característica mesmo de caráter, assim. Seja um pouco mais humilde. Sabe? Seja um pouco mais humilde mesmo e fazer todo esse movimento que a Ana falou, assim, eu não sei. Eu quero saber. Eu não sei. Eu não domino essa temática, ela não faz parte de mim, eu não tive o contexto, eu não tive as experiências, eu não sei. Eu gostaria de saber mais. Você pode me falar um pouco sobre a tua experiência? Porque é isso que vem antes, assim, de tudo. E é isso que motiva você a seguir pessoas no LinkedIn, a ouvir as pessoas, a ouvir podcast, a pegar o livro, a investir dinheiro. Boa. É isso. Então, acho que essas coisas todas combinadas aqui podem ajudar.
Muito bom. Só um comentário final também. Uma vez eu não sei se já é uma expressão tão conhecida, mas me chamou muita atenção quando eu li, ouvi, que era o mimimi é a dor que não dói em você, né, que dói no outro. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, não descredibilizar a dor e o incômodo alheio. Se você parte de uma premissa de que aquela pessoa está externalizando para você como dor ou incômodo é algo que você não dá credibilidade, não vai sair do lugar. Então pode não fazer sentido para você, pode não se conectar à sua realidade, mas jamais descredibilize a dor de uma pessoa, porque você não vive a vida dela. Então não tem como dizer o tamanho do impacto que aquilo gera na rotina, na personalidade da pessoa. Então acho que é super, super, super importante. Boa. Gente, eu só posso agradecer, né, por esse momento. Acho que foi muito rico. Obrigado pela generosidade de vocês. Eu, como um PCD bissexual, estou muito feliz de estar aqui ouvindo sobre isso, conversando sobre isso com vocês. E espero que você, que está aí, que chegou até aqui com a gente, tenha curtido muito esse papo, que esse papo possa te inspirar, te ajudar a entender um pouco mais, a quebrar vieses, a falar com pessoas. Acho que essa é a dica, né? Busque pessoas, as pessoas estão próximas de você, a diversidade existe, ela está aqui, você não precisa procurar, né? Existe, é só você querer olhar e por mais que pareça que não tem, né? Tem onde achar. Então, espero que esse papo tenha te inspirado, você tenha curtido muito, que você continue acompanhando aqui os episódios do RH no Ar. Né? Não deixa de deixar o seu like, de seguir aqui o nosso canal, se inscrever, compartilhar com todo mundo que você conhece, né? Seguir todo mundo que tá aqui também, e aqui na descrição do vídeo tem os arrobas de todo mundo, tá aparecendo aqui também na tela para todo mundo poder seguir, né? Busquem conversar com essas pessoas, acho que são conversas muito generosas e muito ricas, e que você continue acompanhando a gente aqui, principalmente abrindo espaço para falar de temas tão importantes quanto essa discussão que a gente teve aqui. Valeu, gente, brigadão, viu? Tchau. Até Tchau, mais. obrigada.